Boa tarde, meus amigos, boa tarde, seja bem-vindo. O programa Leandro Gatti, você hoje está muito especial, está internacional. Hoje vocês vão ter a honra de conhecer esse cara que jogou no Fluminense, Arthur Schiavo. Fala, João Vitor Meirelles, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez, está aqui presente comigo. Hoje o programa Leandro Gatti e você está super especial. Vocês vão ter a honra de conhecer essa figura fantástica do mundo da bola. Passagem pelo Fluminense, muitos. Hoje mora durante muito tempo já na Europa. Hoje o programa Leandro Gatti e você está muito especial. Então vamos conhecer essa figura fantástica. Boa tarde para o povo brasileiro. Boa noite para o povo de Luxemburgo. Seja bem-vindo, Arthur. Primeiramente, eu quero te agradecer imensamente a essa honra que você está dando para participar do meu programa. É um programa que vem crescendo durante já muito tempo. Esse ano completa 2 anos de programa Leandro Gatti e você. Cada dia que passa, eu me considero muito abençoado por Deus. Eu quero agradecer aqui imensamente ao Tinga, que fez essa ponte entre a gente, que deu a honra de você estar participando aqui do meu programa. Seja bem-vindo, Arthur. Ô, Leandro, prazer é todo meu, como mesmo você mencionou aí, o Tinga, né? Sempre fazendo essa ponte, sempre interagindo entre os amigos. Eu acho que isso é muito importante. É um prazer de fazer parte aí desses 2 anos que você está completando. Parabéns, né? Desse trabalho, né? Que é muito importante também. E me sinto privilegiado de poder estar participando desse essa entrevista, né, de falar um pouco do futebol, da nossa história, daquilo que aconteceu, né, aquilo que Deus nos proporcionou. E Leandro Gatti, meu amigo, eu me sinto muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui Eu à que sua agradeço. disposição. Tá bom, meu Matos? Só me apresentar para muitos, de repente, que não conhecem. Me chamo Arthur, joguei alguns anos no Fluminense, e mais uns 15 clubes no Brasil e na Europa, né? Em Portugal. E hoje moro aqui no Luxemburgo com a minha família e sou pastor também aqui. Tá bom? E deixo agora contigo aí, meu amigo. Aquilo que você perguntar, estou aqui para tentar te responder. Arthur, o nosso programa, ele é um programa diferente. O nosso programa é um programa onde você fica livre para falar da forma que você quiser. A gente tem uma forma de conversar, de se expressar. Meu programa não tem perguntas marcadas. Meu programa é um programa onde você se expõe a sua visão do futebol de ontem, o futebol de hoje. Você fica livre para falar e se expressar da forma que você quiser. Tá? Você pode ficar totalmente à vontade. Estou à vontade. Arthur, só que eu quero saber um pouquinho, e o povo daí que está nos assistindo também, aquele tempinho lá, eu sempre começo assim, porque é um programa de história, que eu gosto de estar resgatando histórias. Meu programa já está virando uma biblioteca de tantas histórias que já passaram por aqui, sabe? Muitas histórias engraçadas, emocionantes já passaram por aqui. Conta um pouquinho para a gente daquele iníciozinho que hoje não tem mais, né? Hoje está extinto, tá em extinção, como falam os outros. Aqueles campinhos de terra batida, pezinho descalço, travinha feita de chinelo, outras feitas de bambu naquele terreno baldio. Hoje a gente já quase não encontra mais. E aquele tempinho lá atrás, conta para a gente um pouquinho como que iniciou a sua trajetória no futebol. Amigo, é bem lembrado, acho que nem se fala mais nisso, né? Do tempo de jogar no Paralelepípedo, no tempo da gente campo raspado. Eu tive o prazer de ter uma boa infância, né? De ter. Hoje tem campos para todos os lados, né? Quadras sintéticas, o sintético para todo lado. Mas nós não, na minha época a gente tinha
Na minha época, a gente jogava ou no paralelepípedo ou no chão, né? Tem um campo na minha cidade, eu sou de Paracambi, Rio de Janeiro, e tem um campo lá que a gente chama de Seu Nidim, né? Onde todos... Quem não jogou no Seu Nidim não jogou em lugar nenhum, porque da cintura para cima não era falta. Então, ali se criava verdadeiramente jogadores e homens, né, ali para jogar futebol. Voadora da cintura para cima, da cintura para cima você era jogo normal. Né? Da cintura para cima era a canela. É a canela. Então a gente jogava ali, o campo muito muito ruim assim na época. Hoje já tá melhor lá, né? Mas o campo era muito ruim. Depois eu fui jogar no União, também na minha cidade também. E tive o privilégio lá também. O campo na época não era bom, era um campo bem ruim. Hoje está bem no tapete. O Bergs lá, junto com o meu amigo Mauro, presidente do clube, arrumaram aquele campo. Então aquilo ficou uma belezura para jogar bola, né? Antigamente não, você ia dominar na coisa, batia na canela, no joelho. Então ali você foi pegando umas técnicas de acordo com os campos. E hoje os jovens têm o privilégio de poder jogar num sintético e não tem valorizado isso, né, de jogar. Então, às vezes, saia com o dedo arrebentado, cabeça do dedo para fora, amarravam um pedaço de nem era nem gás, era rasgava uma bermuda, alguma coisa e amarrava. E outro dia estava normal. Era o tal do metiolate, né, que nossos pais colocavam nos nossos pés, que aquilo era o terror, né, de qualquer um. Eu acho que duas coisas que era o terror da nossa época, né, pelo menos na minha época, era o Biontor Fontoura, uma coisa assim, e o Biotônico Fontoura e o metiolate. Metiolate, então, álcool nem se falar, mas o metiolate, então, era terrível. No outro dia você já estava correndo de novo como se nada tivesse acontecido. Então é marcante. Eu acho que fico feliz de você até relembrar isso, que poucas coisas a gente lembra dos campinhos no meu. A gente tinha eu morava na rua Alfredo Gomes e lá tinha um campinho lá no bar, no Seu Liardo, e a gente fazia ali entre os amigos, vários amigos ali, a gente jogava. 4 horas da tarde, o futebolzinho gostoso, alegre, entre amigos. E ali a madeira comia, né? Ali não tinha jeito e nós se divertimos e eu acho que nós éramos felizes e não sabia nessa época, né, amigo? Então, nós estamos vivendo hoje, Leandro, uma vida futebol mais fácil, né? As pessoas já têm uma facilidade, já nasce já com a facilidade de ter um bom salário em um clube, né? De viver um bom clube, de ter oportunidades maiores. Os empresários estão dominando nessa época agora e tendo uma assessoria maior, né? Os scouts, tem tudo. Hoje tem... Antigamente era pouco, a gente chamava de oleiro, hoje é scouts, né? Hoje é scouts que vai olhar. O nome mudou, ficou mais bonito. Ficou mais sofisticado para falar, mas é até difícil falar scouts, né? Antigamente era um oleiro. Perdeu só um pouquinho. Hoje está muito legal. Você via, antigamente a gente não tinha tantos jogos, né? Que a gente vê hoje. Como é que eu vou dizer? Antigamente só tinha Copa São Paulo ou a BH para ver na televisão. Hoje tem jogo sub-15, sub-14, sub-13, sub-12. Então, tem como o jogador aparecer. O clube tem dado uma assistência maior, uma responsabilidade maior. Antigamente, você tinha que ir para o interior para ver jogador, para ver se tinha jogador de qualidade. É como você falou, aquelas peladinhas que você sabia quem era o jogador e quem não era. Não ia fazer diferença.
entendeu? Fazia diferença. Então, relembrar isso é muito bom, lembrar da nossa infância. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu posso falar, Leandro, como você falou, hein? Ali, vou repetir de novo, porque a gente pensa, eu falo pouco dali do seu Nidinho. O seu Nidinho era desse jeito. Pô. A galera ali é o que eu falei, da cintura para cima era lenha. Então você tinha que se. Então, ali. Então, quando eu fui jogar para outros clubes, eu já estava tranquilo, podia chocar, bater, que não tinha problema nenhum, porque já estava habituado. Entendeu? Arthur, o nosso programa é isso aí que você está vendo. O nosso programa, a gente bota muito. A gente gosta de relembrar o passado, resgatar as histórias, sabe? Aquilo que poucas pessoas viram e outros garotos de hoje em dia não conseguem ter mais, entendeu? Hoje é igual você falou, hoje tem cones para todos os lados, para fazer atividade física, hoje tem grandes treinadores, um monte de treinador para lá. Antes era um treinador de goleiro, era um cara para dar parte física, o treinador auxiliar. Só. Hoje tem fisiologista, hoje tem fisioterapeuta, hoje tem médico, hoje tem uma porrada de coisa. Cinco roupeiros, tem tudo. 5 roupeiros. Nem roupeiro, é mordomo. Hoje chama de mordomo, já não chama mais de As coisas estão ficando mais bonitas para falar agora. Hoje é mordomo, já não chama mais de roupeiro. E antes a bola era aquela de couro, que se chovesse, encharcar, era difícil chutar. Hoje ela flutua até por cima da água. Hoje a gente tinha a época, a topper. Você batia na topper, se não tivesse chuteira, ficava o dedo pendurado, porque ela era, naquela época, tinha aquelas bolas muito difíceis de chutar. Hoje, como você falou, hoje a bola está até difícil para o próprio goleiro. Porque ela um efeito muito grande. Um efeito muito grande. Mais leve. Muito mais leve. Entendeu? Hoje, o Roberto Carlos, com essas bolas hoje, ele furava essas bolas. Desse jeito aí. Arthur, lá no início seu lar, você engateando, como que assim surgiu a sua primeira oportunidade? O seu primeiro time, assim, na carreira, além do União, que você falou antes que você começou, não é isso? Cara, eu comecei... Minha trajetória ela começa no União, depois o Brasil Industrial, Lagiense, e eu, mesmo que me destaquei, foi no Tupi de Paracambi, onde eu disputei a segunda divisão. Eu tinha 16 anos e ali eu comecei a jogar a segunda divisão já profissionalmente ali, com 16 anos. Foi onde eu fui nos artilheiros da segunda divisão do Rio de Janeiro. E ali nessa etapa eu tive o Fluminense foi lá e nesse jogo eu consegui fazer 2 gols, né, de cabeça. E ali o Fluminense me comprou para lá. Eu fui para o Fluminense em 95 fui para o Fluminense. 94 para 95. Aí eu fui para lá para essa época, 94, 95. E ali eu fiquei até o ano de 99, 2000, tinha contrato, mas eu saí. Fui embora em 2000 por causa de alguns problemas com eles lá dentro, não com o Fluminense, mas com a época com os diretores que estavam na frente, em relação a jogar e essas coisas, eu não estava jogando, então preferi sair. Então comecei ali no Fluminense, tive uma passagem. Eu joguei no Volta Redonda, joguei no Santo Cristóvão, tive uma passagem... Você jogou no Volta Redonda de que ano? Cara, agora de cabeça... Não, porque tem um cara que teve no última final do Volta, uma das últimas final do Volta Redonda, inclusive naquele gol que fizeram do Super o último jogo, última final do Fluminense nas Laranjeiras, que foi Fluminense e Volta Redonda, gol do Super não sei se você lembra. Sim, eu lembro. O goleiro era o Roberto Denis. Roberto Denis é meu irmão, meu parceiro aqui de Mimoso, mora aqui em Mimoso hoje, na minha cidade. O cara é incrível. Aqui na cidade do Espírito Santo.
Ah, você é do Espírito Santo, Mimoso, né? Sou conterrâneo do Super Ezio. Cara, eu tive o prazer de conhecer o Ezio. Ali era fenomenal, acho que sem comentário, como pessoa, como jogador, fenomenal. O Ezio eu tive o prazer como garoto eu era menino ainda, né? Quando eu estava lá no Fluminense, o Ezio já tinha uma larga vantagem. Eu cheguei a estar com eles no grupo da Copa Rio e na Copa, no título de 95 eu estava treinando também. Às vezes estava na base, depois subia para jogar, para estar com um profissional. Então, eu tive o prazer de estar ali no Fluminense. Então, quando eu fui pro Fluminense, eu tive no Fluminense, mas aí depois eu também joguei em Volta Redonda, como te falei, São Cristóvão. Depois fui campeão pelo Confiança em Sergipe. Fui campeão. Confiança, Dragão, Fui Dragão campeão Nordestino. lá. Joguei no Corinthians de Alagoas na época. Joguei no Rio Grande do Sul. Eu joguei no Veranópolis, no São José de Quando você estava no Corinthians de Alagoas, Cachoeira. você chegou a ver o Pepe lá ainda? O Pepe já estava aqui em Portugal. Ah, já estava em Portugal. Sim, o meu empresário dele era o mesmo no meu na época. Entendeu? Entendi. Eles eram responsáveis pelo clube. Eu já tinha uma passagem lá em Portugal, retornei e só vim para manter a forma no Corinthians de Alagoas na época, porque eles tinham meu passe. Então, eu tive ali no Corinthians, eu tive eu tive no Ipiranga de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, Sim. no Veranópolis, no Cachoeira de São José de Cachoeira, também no Rio Grande do Sul. Aí depois vim para Portugal, fiquei no Hermesinde, no Veranópolis e no Vizela, nos clubes. Até chegar Ao aqui total onde de tudo, foram mais de 10 clubes na carreira diferente. também joguei no Barra do Garça, também no Mato Grosso. Então teve uma boa. Americano de Campos também. No Americano de Campos, eu tenho um amigo também que jogou muito tempo no Americano de Campos também. Inclusive, hoje ele reside aqui na minha cidade também, que é o Eduardo Ossai, que era atacante. Eduardo Ossai jogou muito tempo lá também. O que eu quero, ao total de tudo, foram mais de 10 clubes na carreira, só aqui no Brasil. No Brasil. E como que foi assim? Falar de Portugal, a gente tem algumas coisas ali que a gente tem que aprender a falar um pouquinho, interpretar alguma coisinha, porque apesar da linguagem ser a mesma, algumas coisas são interpretadas diferentes do Brasil. Algumas coisas que você fala lá é outra coisa aqui no Brasil. Como que foi você chegar a ser a primeira vez na Europa, num país assim, uma cultura totalmente diferente? Hoje você mora há mais de 5 anos em Luxemburgo, não é isso? Moro há 13 anos aqui. Como que foi essa adaptação sua aí? Como que foi chegar aí, num lugar que você não sabia como que você ia se adaptar? Eu cheguei em Portugal, cara, é totalmente diferente. Embora seja o português, mas é um português totalmente diferente do nosso, né? Eu tive tinha que trazer na época eu ia trazer minha esposa, estava na transição de casar, e aí eu falei com o presidente do clube, ó, tem que trazer minha esposa, aí ele falou, não, daqui uns dias você traga a sua rapariga. Eu falei, o quê? Rapariga? Eu falei, não, não. E aí eu falei, não. Eu disse a ele. Falei, não, pô. Minha esposa não é rapariga, não, pô. Não, deixa eu te explicar como é que é. Então, algumas coisas, né, que a rapariga pra gente, na nossa língua no Brasil, é outra coisa. Não tem nada a ver, né, com isso. E algumas coisas que algumas palavras que você vai aprendendo lá, que você toma
injeção é totalmente diferente. Eu não sei como é que é, eu já vi o Amaral falando o que é. Pô, quando eles falam, Arthur, você vai ter que tomar isso, eu falei, não, tá doido, rapaz? Eu falei, não. Eu prefiro não ficar machucado. Eu falei, eu disse, prefiro ficar machucado, cara. Falei para eles, isso não. Então, com o tempo eu fui me adaptando, né, cara? Foram 7 anos que eu tive em Portugal. Joguei lá durante 7 anos que eu tive o prazer de jogar lá em Portugal, nos clubes, né? Eu cheguei no Hermesindes na época, fiz muito gols lá, cara. Tava você sabe, quando você tá fedendo a gol, que a bola bate nas costas, entra. Igual o Cano desse do Fluminense? O Cano é especialista, né, cara? Você vê uma diferença, o Cano é muito grande. Então, ele chuta de qualquer jeito. A bola, quando o cara tá com uma fase boa, você pode estar de costas que a bola bate em você e ela entra. Então, nessa época, eu tava fedendo a gol na época, a gente fala, no giro nosso de futebol. Então, a cultura, cheguei em Portugal para se adaptar ao primeiro ano. Primeiro era a fala, porque eles falam muito rápido, né? E as palavras, e às vezes a gente não conseguia certas coisas entender, embora seja. Nosso português é diferente de Portugal. Né? Hoje eu consigo compreender, passei a compreender melhor pelo tempo de vivência lá. E depois eu voltei para o Brasil de novo. Aí aí vim para Luxemburgo, onde vim para cá para jogar também. Aí joguei aqui umas 6, 7 épocas. Fui campeão aqui pelos clubes aqui. Subi o clube para a primeira divisão. Fiz gols para o clube para subir para a primeira divisão. Aí depois, adaptação, outra coisa de língua, que a língua para falar o francês e o luxemburguês. São línguas aqui oficiais, que é o alemão, o luxemburguês e o francês. Então, a adaptação da língua, tudo de novo. Mas já estou aqui há 13 anos aqui. Hoje eu não jogo futebol hoje mais. Às vezes até quero brincar um pouquinho de futebol, mas a preguiça é maior do que a vontade de ir. É porque, Leandro, tem muito tempo, você joga futebol, praticamente joguei minha vida toda, estou com 46 anos, eu joguei praticamente minha vida toda futebol. Então, se tem Sente saudade dos gramados? Hoje eu não sinto não, cara. Não sinto não. Não sinto não. Eu vejo hoje o futebol, a facilidade que hoje tem de chamar jogador de craque. Isso eu vejo hoje. Fulano é craque. Pô, craque nós vimos jogar. Hoje são jogadores que estão surgindo aí, que precisa trabalhar muito para chegar ao nível de Ronaldinho, de Ronaldo, de Romário, né, de Renato. Eu tive o prazer de jogar com Renato, com Luiz Henrique, entre outros. Eu tive o prazer de jogar com jogadores da base do Fluminense que verdadeiramente, se eles estão jogando hoje como o Flavinho, entre outros, que hoje se eles estivessem jogando nessa época, hoje sim esses caras seriam um craque, porque o nível de futebol era muito mais disputado do que hoje. Você sabe, Leandro, você sabe, é complicado. A gente vê hoje. Eu disputei aí em Espírito Santo. Eu fui disputar, tinha um campeonato aí, não sei se ainda tem torneio da Várzea, é muito forte aí também. Campeonato Sulino? Muito forte, de jogadores de nível de qualidade muito superior também. Então eu fui jogar uma vez aí, eu falei, rapaz, só tem jogador fera. Eu lembro que eu estava no Americano, e daí do Americano para de Campos para Espírito Santo era um pulinho para ir jogar aí. 80 quilômetros? Não é? A gente fala 80 quilômetros, não é muita coisa. Então tive o prazer de estar, né, de jogar. E hoje eu vejo futebol hoje com maior facilidade. Até mesmo os comentaristas hoje parece até que os caras nunca jogaram bola, porque às vezes falam tanta besteira que esqueceram que eles foram jogador um dia.
E eu vejo o cara comentar, cara, eu falo, não É é que, na possível. verdade, Arthur, não sei se você concorda comigo. Na verdade, não sei, isso aí é uma coisa que eu falo. É, eu tenho opinião muito forte. A minha opinião é muito forte. Eu discuto com muita gente aqui. Muita vez põe opinião, eu não aceito. Não é que eu não aceito a opinião dos Sim, outros. sim. Não é que eu não aceito. É que ele fala, eu tenho que aceitar. Não, não é que eu não tenho que aceitar. É que eu tenho minha opinião muito forte. Eu me expresso de uma forma muito forte, porque eu não consigo hoje, os comentaristas, eles acabam virando um personagem ali para ganhar visualização, para ganhar views, para Sim, ganhar mídia. Hoje verdade. eles estão, através, puxando mídia, querendo falar mal de fulano, querendo falar mal de ciclano, querendo falar mal disso e daquilo. Igual, o Fluminense, o Felipe Melo deu uma declaração, não sei se você acompanhou, está virando até aqui no YouTube, em vários lugares, é, que eles estão falando mais do Flamengo que perdeu do que do Fluminense que fez a virada histórica. Uhum. Nunca tinha acontecido isso em um clássico na final do Carioca, um time perdeu o primeiro jogo de 2 a 2 a 0. 0 e virar o jogo. Nunca tinha acontecido isso. Reverteu o jogo, né? O resultado. E da forma que foi. Aí eles estão falando mais do Flamengo do que do Fluminense. Eu me exponho da minha forma. O cara quis falar comigo. Ah, mas ele não tem qualidade. O Cano não tem qualidade. O Cano só faz gol. Eu falei, mas ele tá ali pra quê? Não, mas ele só faz gol. Ele não sabe driblar, ele não sabe dominar a bola direita. Mas o 9 ele tem que fazer gol. Ele não tem que dar 2 toques, 3 toques, 4 toques na bola. Se der um toque, botar ela no fundo da rede, pro tricolor é bom demais. Pra torcida é maravilhoso. Então, eu acho que as pessoas querem criticar, achar defeito no Flamengo do que dar méritos ao Fluminense. É, Entendeu? O Fluminense foi superior ao Flamengo. Eu não acho que o Jorge Jesus vai ser a solução do Flamengo. Eu até quero que ele venha. Eu até quero que ele venha. Porque eu não Nós acho. já ganhamos com ele, já. Oi? Nós já ganhamos com ele tudo É, também, já também. não é que é o que eu falei, né? Questão, eu acho que esse problema não é o Fluminense fez uma virada pelo mérito do treinador do Fluminense, que colocou o Fluminense hoje a jogar. Os jogadores entenderam o esquema tático dele, entendeu o trabalho do Diniz e trabalharam para chegar. Deram um chocolate, verdadeiramente, no Flamengo, porque trabalharam para isso, estudaram a equipe do Flamengo e sabia aonde poderia explorar. E o Flamengo foi do final. O Fluminense explorou do Flamengo tudo, o psicológico, tudo, e trabalhou bem para que isso chegasse. Tirar mérito, porque a conversa é assim. O problema é esse. Se o Flamengo tivesse ganho o Carioca, era o título importante. Mas, como for o Fluminense, eles vão dizer que a Carioca nós já temos. O importante não é outra coisa. Só que o Fluminense trabalhou muito. O Cano não é de hoje. Ano passado ele foi o melhor marcador. Nós vemos. Eu tive o prazer de jogar com o Túlio no Fluminense. O Túlio também não corria, não precisava correr, porque tinha posicionamento, estava no lugar certo e na hora certa. O atacante vive de gol, o atacante que não faz gol morre de fome. Então, o Cano e tanto o Túlio estavam no momento certo, no lugar certo. Tem o cara. Para mim, o melhor jogador do Fluminense hoje, sem dúvida, é o Aras. Para mim, é um dos melhores jogadores, porque ele movimenta para todo lado e dá espaço para o Cano se posicionar para jogar. E o Fluminense tem essa possibilidade, tem esse jogador que muitos não valorizam, mas para mim hoje é um dos melhores jogadores, é o Arias. É Arias, né? Se eu não me engano. É um dos melhores, é um colombiano, é um dos melhores jogadores para mim do Fluminense. Felipe Melo é um cara que é explosivo, mas é um cara de grupo que tem que respeitar
O cara, se ele está ali, está por mérito, não só por hoje, mas pelo que ele fez há muitos anos atrás. E eu tiro o chapéu para o presidente do Fluminense, porque o presidente do Fluminense abraçou não só o Felipe, como também abraçou o goleiro, o Fábio, aonde o Fábio foi desprezado pelo Cruzeiro, um cara que fez tudo pelo futebol aí pelo Brasil. E hoje, um dos mais injustiçados, né? Por não ter ido na Copa. Também acho. E porém hoje está no Fluminense, né? Porque o presidente do Fluminense tem honrado esses jogadores, como pegou o Fred, entre outros jogadores que estão lá. E por isso que eu gosto, né, do Fluminense, e gosto até hoje que o Fluminense consegue resgatar jogadores que às vezes ninguém dá valor, né? E esses jogadores chegam no Fluminense, trabalham, vê que o Fluminense é uma família. Sou muito grato a Deus por ter... Foram 5 longos anos ali no Fluminense. E nesses anos que eu tive lá, tive momentos maravilhosos ali. Se hoje eu tenho uma carreira de futebol, se eu joguei futebol hoje, você vai perguntar, pessoal, Fluminense. É porque eu joguei no Fluminense. Não foi com todo respeito a todos os outros clubes que têm seus méritos, mas o Fluminense é o Fluminense. E eu tive o prazer de jogar com bons jogadores, como o Flavinho, o Roger, o Emerson, que está em Portugal, o Luiz Eu ia te Henrique. perguntar se você jogou, que eu vi na foto, uma imagem lá, me lembrou, parecia o Roger Flores novo. Sim, o Flores. Joguei com o Roger. Parecia ter ele lá, esse cara é o Roger Flores. Você estava naquele time também, chegou a pegar a fase do Francisco Horta? Eu cheguei, o Horta já tinha saído nessa época que nós estávamos lá. A minha época lá era o Fischer, presidente, se eu não me engano. Nós tínhamos lá, em 99, nós tínhamos o Parreira como treinador, lá no Fluminense. Ídolo do tricolor. Nós tínhamos lá, eu cheguei a pegar o Júlio César Leal, o Joel, Jair Pereira, Cláudio Duarte na época. Até agora você só falou o nome de biblioteca, só a história você falou até agora. O Renato Gaúcho foi nosso treinador depois na época lá também. Em 2000, se não me engano, né? Ele assumiu depois, quando nós estava passando aquele momento difícil da caída, então o Renato assumiu como treinador também. Então nós tivemos eu tive bons treinadores ali no Fluminense também. Tive o prazer de trabalhar com o Parreira na época lá no Fluminense. O Fluminense subiu para a Série B direto, fomos subindo. Então tive o prazer de trabalhar com alguns, com ele, com o auxiliar deles. Como eu também mencionei, eu tive o prazer de ser convocado pela seleção sub-20 do Brasil, onde joguei com o Pedrinho. Tinha muito jogador de um nível, Felipe, o Elton, que era goleiro do Vasco. Tinha muito jogador. O Paulo César, que hoje está aqui no Paris Saint-Germain, trabalhando na equipe feminina. Tem o Rony, que foi meu companheiro de ataque na seleção, e depois meu companheiro no Fluminense, Rony. Então, eu tive o prazer de jogar com o Rogerinho, com o Leonardo, com o Lima, que era zagueiro. Então, tive diversos bons jogos. Peguei os caras já numa certa idade, eu estava subindo para aprender um pouco com eles, com o Cadu, com o Jorge Luiz, que é meu amigo até hoje, lateral esquerdo. Então, nós temos uma boa relação, e entre outros jogadores que são meus amigos aí no futebol. Arthur, você faz quanto tempo já que você não joga mais profissionalmente? E eu parei com 39 ou 40. Eu joguei aqui até os 40, eu acho, aqui. Você jogou até os 40 anos profissionalmente, mas aí aqui no Brasil você já parou aí na Europa? Eu parei aqui no Luxemburgo, aqui. Eu parei aqui. Hoje, você é pastor, né? Você falou, hoje você se tornou pastor. Eu também tenho um cunhado que é pastor da igreja presbiteriana. Antes de você
ingressar, estudar, ir para essa vida que você vive hoje como pastor, você chegou a receber algum convite para administrar um time, ser treinador de alguma categoria, alguma vez? Rapaz, aqui mesmo em Luxemburgo, eu tive a oportunidade 2 vezes de trabalhar com uma como treinador da segunda equipe e depois com os jovens. Mas aí rapaz, eu não peguei não. Eu acho muito complicado, tipo, né? Não era. Eu fui jogador e sei que eu era complicado um pouco. Então, e, e assim, tinha um treinador que ele falava: você tem 11 amigos e uns 7 colegas, o resto é tudo seus inimigos. Quando você não é convocado, se não entra no jogo, fica complicado. Então ele falava: você tem 11 amigos, esses 11 amigos você vai jogar, enquanto estiver jogando, são seus amigos. Depois, os outros. É porque, assim, eu te fiz essa pergunta e quero que você seja, assim, bem, eu vi que você é uma pessoa de personalidade igual a minha, você não tem medo de falar, então quero que você exponha a sua visão sobre essa obsessão de treinadores estrangeiros aqui no nosso futebol brasileiro. Eu acho, menosprezando muitos grandes treinadores que temos aqui no nosso futebol, que naquela época lá atrás treinou muitos craques, mas não tinha muito poder aquisitivo do que alguns times têm hoje. Entendeu? Eu gostaria que você exponha um pouquinho mais dessa sua visão, dessa obsessão por treinadores estrangeiros aqui no nosso país. E busca até em nomes para a seleção. Bom, é até difícil você falar, porque se fosse bom, não ficaria aqui na Europa, não ia para o Brasil. Entendeu? Eu acho que a primeira coisa, eu penso assim, o Brasil, não estou dizendo que eles não devem para ir para treinar o Brasil, as equipes brasileiras. Porém, hoje, a maioria dos treinadores aqui sai daqui para fazer curso na CBF, aí no Brasil. Alguns treinadores saem daqui para fazer. Eu conheço, tem um amigo meu, que é o Paulo Gomes, é um excelente treinador, hoje está na Arábia, é um português. O cara tem um nível muito bom, um conhecimento fenomenal de futebol. Fez os cursos dele aí no Brasil, entendeu? Fez o curso dele no Brasil. E é um excelente treinador. Mas nós temos muitos treinadores de grandes níveis aí no Brasil. E eu acho que a imprensa brasileira que está colocando isso na cabeça dos dirigentes para trazer treinadores de fora, entendeu? Você pega, não estou dizendo, o Abel Braga é um excelente treinador, não estou dizendo, para mim é um dos bons treinadores que está ali. Eu não vejo a equipe do Palmeiras como uma grande equipe, assim, mas vejo um bom treinador como ele que conseguiu, assim como o Fluminense. Abel Ferreira, entendeu? Mas eu vejo, por exemplo, o Diniz, que pegou o Fluminense e colocou o Fluminense no nível hoje elevado. E eu vejo o Renato Gaúcho como treinador, o Dorival, o Vanderlei. O Vanderlei, na época, tinha grandes... As pessoas falam que são ultrapassados. Não. O Vanderlei quer botar o jogador para jogar, com a bola no pé, toquinho, para lá, para cá, que é o nosso futebol. Futebol alegre. Então, o que a Europa quer trazer para cá é futebol retranca, é um futebol triste, né? Você tira a base pela nossa seleção. Nossa seleção não tem hoje aquela alegria que nós tínhamos antigamente de pegar a bola, de driblar, uma jogada individual, outros trabalhar. Hoje não. Hoje, para mim, os treinadores que estão vindo da Europa estão querendo botar os jogadores como robô
no Brasil. Os jogadores são mecânicos, né, cara? Você... Não estou dizendo que a gente que não precisa evoluir, mas eu acho que o Brasil, nós somos conhecidos pelo nosso futebol alegre, futebol menino, né? E só quem faz isso, quem jogou, quem teve lá dentro das quatro linhas consegue desenvolver isso. Então, eu não vou dizer que eu não sou a favor, sou sincero. Hoje, se você me perguntasse, Arthur, um treinador para a seleção seria um de fora? Para mim, eu preferia que fosse alguém do Brasil. Alguém que estivesse aí. Eles poderiam escolher. Tem vários treinadores de alto nível no Brasil, e o Brasil foi campeão sempre com os treinadores brasileiros. Não tenho nada contra os estrangeiros, atenção. Eu gosto muito, como o Pep Guardiola, que para mim é um dos melhores aqui na Europa, é o Pep Guardiola. O Ancelotti também é um excelente, mas para o Brasil hoje, nós temos treinadores muito... Tanto que você não vê brasileiro saindo para ser treinador aqui na Europa. Você não vê. Dificilmente você vê, porque a nossa cultura é diferente da deles em relação ao futebol. É bem diferente. Mano, você vai para o Rio de Janeiro, os caras não estão acostumados a treinar 3 períodos, não. É um período de manhã, 2 no máximo e tchau. Entendeu? Eu sou da época que os caras... Eu sou da época, você deve saber, para fazer, o Leandro, qualquer probleminha que tinha, fazia um churrasco para resolver. Fazia um churrasco, resolvia o churrasco, no outro jogo os caras estavam dando até no pescoço, porque os caras queriam. Então, esse negócio de treinador de fora, quem está trazendo isso é a imprensa brasileira. Estão querendo botar isso na cabeça, que os treinadores não prestam, que fulano não presta, que Bertano já... A palavra é ultrapassado. Eu não vejo treinador como o Vanderlei, como na época o Felipão. Você vê o Felipão tão ultrapassado, ele foi para o Atlético Paranaense, eu acho, e conseguiu fazer algo que muitos não faziam. Então, isso é da capacidade do treinador, porque além do seu cara ser um treinador, ele tem que ser amigo também do treinador. Entendeu? Ele tem que ser amigo. Então, nessa época, se o Tele Santana tivesse nessa época, ele não ia ser treinador. Né? Entendeu? Porque o Tele foi um dos melhores treinadores. Não só treinador, como pai para um jogador, para jogadores. Então, eu vejo hoje, o Brasil hoje... Vamos dar um exemplo. Hoje você não, com 15, 16 anos, os jogadores já estão vendidos para fora do Brasil. Entendeu? Já estão para fora. Hoje, aqui no futebol brasileiro, eu até estava discutindo com um amigo meu sobre isso, que hoje o prêmio é de quem forma o jogador mais caro, de quem vende o jogador mais caro, o garoto mais caro. O Flamengo vendeu um jogador por 90 milhões. Aí o Palmeiras vendeu o Endrick por 400 milhões. Essa é a mídia que eles querem falar. Aí, o que acontece? Quando você monta um time bom, hoje, no futebol brasileiro, falando, Leandro, o Fluminense foi rotulado desde o ano passado como um time de veterano, como um time velho, porque contratou o Fábio, contratou o Felipe Melo, aí tem o Samuel Xavier, que já tem mais de 30, contratou o Cano com 34, fez 35, tem o Ganso com 33, e enfim. Mas aí o Fluminense revela Luiz Henrique, Matheus Martins, tem o André, que para mim é o melhor volante do futebol brasileiro. Para mim tinha que ter entrado de titular no jogo contra o Marrocos, que para mim ele é melhor que os outros. Esse Alexander, que é titular da seleção sub-20, vai crescer muito no futebol. Ele tem um talento enorme. Leandro, por mim, eu acho que eles apressaram muito em vender o Luiz Henrique. Não tinha necessidade de vender o Luiz Henrique. Mas sabe por que? Eu vou te dar uma explicação e vamos ver se você concorda comigo. O problema do Fluminense ter vendido o Luiz Henrique é o que eu falo para todo mundo. Que vendeu barato. Óbvio, vendeu muito barato para o Luiz Henrique.
deu bobeira no Evanilson, que é um grande centroavante, está estourando lá em Portugal. O filho do Marco Brito está para lá também, muito qualidade. Foi para o Porto, emprestado também. O que acontece? Hoje o Fluminense, o Mário, está fazendo um trabalho tão especial no Fluminense que ele está conseguindo equacionar as dívidas, trazer grandes jogadores de alto nível, pagar em dia o salário, só que ele ainda vive no rombo do buraco que eles deixaram lá atrás. Entendeu? Lá pro tempo de Orcades. Eu vou falar nome também aqui, que eu não tenho papo na língua, eu falo nome mesmo, quero nem saber, se quiser, sei lá. O Peter Stens, o que ele fez, ganhou 2 títulos. Beleza, foi bonito ter ganho 2 títulos, graças à Unimed, entendeu? Graças à Unimed, que investiu, comprou. Aí vai pegar tudo. Hoje, o Fluminense tem uma dívida enorme, que graças ao Mário está conseguindo pagar. Foi se organizando, né, cara? Foi como o Bandeira fez. Como o Bandeira fez no Flamengo. No Flamengo. Isso. Organizou a primeira casa para depois trazer os medalhões. Isso. Foi certinho, foi dessa forma que ele vem trabalhando. É o que eu estou falando. O Fluminense foi rotulado de um time velho. Aí eu expliquei para as pessoas, não é que é um time velho, é um time de jogadores consagrados que acostumados a ganhar títulos. Se você pegar o Fluminense hoje, você tem o Fábio. A carreira do Fábio é invejável, não tem nem como falar de título que esse cara ganhou. Do Marcelo agora, só 5 Champions, não precisa falar mais nada. Só ele já do Real Madrid já acabou. Felipe Melo tem a carreira imensa de títulos. Ganso, Libertadores, várias coisas. Você vê o Cano, artilheiro, Keno, 2 brasileiros. Então, cara, o Fluminense montou um time acostumado a ganhar título. Pegou o Nino, Fluminense campeão olímpico. Então, pegou esse time acostumado a ganhar título, botou esses jovens para jogar, entendeu? Hoje eu tô vendo... Ele fez pegou a experiência, né, cara? Mesclou ali. Porque a base do Fluminense é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Portanto, você falou que o John Arias é o melhor do Fluminense, né? No meu ver. Não, o meu também. No meu também. Mas você vê os caras do Arias, lá do Santa Fé, eu acho que ele fez 68 ou 108 partidas, alguma coisa assim. Se eu não me engano, ele estava com 1 gol e 3 assistências. Ele só jogou um jogo bem, que foi contra o Fluminense. O Fluminense foi e contratou. Hoje, o Arias é seleção colombiana. Hoje o Arias é um jogador indispensável no Fluminense. É um jogador que tem que ser altamente valorizado. É um jogador que ganha a torcida. Entendeu? Então, esse é o trabalho do Fluminense. O Fluminense tem os jogadores experientes, mas tem a mescla da juventude também. Leandro, e você vê, o Fluminense pegou aí o Cano, onde ninguém dava nada pelo Cano também, entendeu? E o Fluminense viu, né, os scouts começaram a ver e viu algo diferente. E o Cano trouxe essa resposta favorável também para o Fluminense. Né? Trouxe essa resposta porque, como eu falei, a base do Fluminense ela sempre foi forte. E hoje tem pessoas capacitadas lá. O Cadu está trabalhando na categoria de base, que foi campeão pelo Fluminense em 95. Eu tive o prazer de jogar com ele. É um cara sensacional. Tem lá o Marcão, esses caras que estão tudo olhando. Tem uma visão da base. E eu acho que isso é muito importante. Se você for ver a base do Fluminense, hoje a maioria dos jogadores que estão jogando profissionalmente, alguns são da base. E o presidente do Fluminense, o Mário, soube administrar muito bem isso. Trouxe jogadores experientes. Porque, assim, não é só ter um bom grupo. E o Fluminense tem um bom grupo. Tem ali o Fred, o Dom Fredon, que ele trouxe ali. E o Fred, ele soube... com a
carisma dele, né? O carinho que ele tem com todos os jogadores e o respeito que os jogadores têm por ele também. Assim como os jogadores têm um respeito como é que chama? Esqueci o cabeça de área agora, Felipe Melo? Felipe Melo, né? Um cara de respeito de grupo e também entendeu, né? A gente tem uma certa idade, a gente sabe também que a gente não consegue jogar o tempo todo, mas todas as vezes que foi requisitado para trabalhar, entrou, porque as pessoas, querendo ou querendo, têm medo mesmo dele, porque ele chega rasgando mesmo, mas é o futebol do cara, do cintura para lá é jogo livre. E nós vemos o Ganso, que não começou muito bem, mas depois descontou também, entendeu? Eu vejo... Hoje o Ganso, para mim, na minha opinião, não sei a sua, hoje eu vejo o Ganso como o melhor meio-campo, melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Disparado, o cara que mais, assim... A técnica dele é impressionante, ele desenvolveu. Mas as pessoas pensam assim, ele desenvolveu com o Diniz? Não, o trabalho já vem feito antes com o Abel. Né? O Abel, quando assumiu o Fluminense, veio fazendo um trabalho com ele muito, muito bom. E aí trabalhou do Ganso, desenvolveu bastante com ele. E assim como também eu costumo falar, não sei se você viu, o Flamengo do 2019, que foi campeão de tudo, muitos flamenguistas esquecem, mas o Abel estava lá como treinador no Flamengo e muitos humilharam ele, tiraram ele de lá, mas ele fez um trabalho excelente no Flamengo e o Jorge Jesus, na minha visão, ele pegou a cama já feita, né? Pegou uma cama feita e foi campeão de tudo que tinha que ser campeão. Só que hoje, como eu falei, eu quero que ele volte hoje para o Flamengo, né? E eu quero ver se ele vai conseguir fazer o que ele fez em 2019, ao qual ele não conseguiu fazer no Benfica alguns anos atrás, no Sport também não conseguiu fazer, entendeu? Não consegue fazer. Não, eu acho que também não consegue. Lógico que eu acho uma covardia. Ele vindo hoje, ele chegando hoje no futebol brasileiro, para mim, na minha opinião, vai dar um choque. Mas vai dar um choque de esperança no torcedor. Sim. Vai dar uma melhorada? Vai querer fazer os jogadores correr? Pode até fazer. Mas só que aquele time lá atrás, que eles pegaram, hoje evoluiu. O Fluminense, o Palmeiras, o Atlético Mineiro hoje tem um investimento. Os outros clubes agora também investiram na frente. Não tem aquele time lá atrás mais. O Fluminense ganhou eles quando o Fluminense estava brigando pelo rebaixamento. O Fluminense estava brigando pelo rebaixamento. O Fluminense só brigava lá embaixo. Hoje não. Hoje o Fluminense está brigando no topo. Hoje o Fluminense não é mais aquele time lá embaixo. O Fluminense tem salário em dia, grandes jogadores, entendeu? Então, eu acho assim, vai vir. Eu quero que venha também, entendeu? Porque vai brilhantar o futebol, que aí o Fluminense vai dar um chocolate, a moda portuguesa para eles também. Não, para acabar com esse negócio que acha que o cara é o Salvador. Entendeu? Não é isso. O Dorival Júnior estava lá no Flamengo. E foi injustiça que fizeram com ele. Entendeu? Tirar ele em meio dessas confusões. Foi uma grande injustiça. Eu não sou torcedor do Flamengo, né? Mas eu acho uma grande injustiça. Eu queria até que o Vitor ficasse até o final do campeonato para ajudar o Flamengo ficar até o final do campeonato. Eu queria até. Mas, Arthur, você sabe, hoje, o meu programa, como eu falei, meu programa não é um programa que não pego a religião, meu programa aqui a gente não escolhe religião, a gente não escolhe política, a gente não tem nada. Aqui mas eu vou falar um negócio para você, assim, que isso é Bíblia. Você pode até me ensinar melhor do que isso. As pessoas ficam muito presas, eles são vítimas da própria ganância. Não é isso? A Bíblia diz que o
mal de todo mal é o dinheiro, né? A ganância, a soberba, né? Isso tudo Sabe por que tem. que eu estou te falando isso? Porque o Ceará hoje é rebaixado por causa do Dorival. O Dorival estava com o time certinho, em nono lugar, disputando uma vaga na Sul-Americana. Do nada recebeu um convite, não falou nem obrigado, foi para o Flamengo, Eu me lembro. aí ganhou tudo lá. O outro foi rebaixado e agora foi mandado embora. Eu me lembro disso. Tinha uma estrutura muito boa lá o Ceará. Eu joguei no Ferroviário lá de Ceará na época. E o Ceará hoje estava com uma grande estrutura. Nem merecia estar nessa situação que está pelo trabalho que eles têm lá, entendeu? Os clubes do Nordeste em si. Então é muito triste você ver, como você falou, ele abandonou o clube na hora que o clube mais precisava dele, né? Mas ele também viu uma oportunidade de pegar um grande clube e foi embora. Não pensou, né, no que No estava. Ceará. Não pensaram. Ao contrário do Rogério Ceni, na época que estava lá também, fez a mesma coisa, foi embora para o Flamengo, entendeu? E não deu certo. O Rogério Ceni não deu certo no Flamengo. E não tem. Eu não sei se vai dar certo em algum lugar. Desculpa, mas não sei se vai dar. Não, eu também acho que não, porque assim, foi um grande goleiro. Não quer dizer que vai ser um grande treinador. Tem seus ídolos, assim, tem sua idolatria dentro do São Paulo, conquistou títulos até na própria Tem seus méritos, Fortaleza. tem seus méritos como jogador, é impecável. Como treinador, eu acho que tem que melhorar bastante. Não estou dizendo que ele é ruim ou não, mas não quer dizer que o cara vai brilhar, vai ter a mesma história, sabe, Leandro? Eu não sei se o cara vai ter a mesma história. Como o Renato é fanfarrão, brincalhão e tudo, então o nego gosta dele, entendeu? E O jogador acaba correndo para ele. Justamente. Como o Joel, cara. O Joel Santana era maravilhoso você trabalhar com o cara. Eu ia chegar agora. O Romário fala que o Clói, ele foi o melhor treinador dele lá na Europa, no Barcelona. Nossa. E o Joel Santana foi o melhor treinador dele aqui no futebol brasileiro. Ele adora o Joel, ele fala que o Joel aqui era aquele treinador que não atrapalhava o time. É um treinador que tinha seus méritos ali no grupo. Você jogou com ele. Como que é a personalidade do Joel no grupo? Cara, eu cheguei a trabalhar com eles lá no Fluminense, na época que eles foram campeão. O Joel, cara, sempre foi um cara engraçado, brincalhão, amigo dos jogadores, abraçava. E assim, o jogador, quando tá longe da família, ele quer um pai, né, cara? E o Joel era um pai para os jogadores. Então, ele sabia agradar quem estava jogando e quem não estava também. E querendo ou não querendo, Leandro, isso faz uma diferença danada. O time, rapaz, eu me lembro, eu era moleque, cara, perto deles. Pô, tinha jogo. O Renato, na época, era patrocinado pela Porcão. Pô, quando a coisa tava feia, era churrasco, cara. Era. Quando a coisa tava feia, era churrasco. Cara, nós íamos pro churrasco. Ou no outro jogo, os caras estavam voando, cara, correndo. Entendeu? Então, era um trabalho de grupo que ele tinha. Ele sabia trabalhar com grupo. E o treinador, ele tem que saber trabalhar com grupo. O treinador, ele pode ser o melhor do mundo. Se ele não tiver um grupo na mão, já era, irmão. Já era. Jogador derruba. Jogador derruba, treinador. Derruba. O grupo derruba. Derruba. Ô, Arthur, o nosso programa é dessa forma que você está vendo. É um programa aí que a gente não faz ter outra marcada. É esse bate-papo gostoso, engraçado. Eu não sei como agradecer essa risada que eu dei aqui hoje, tá? Desde o início. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu queria saber de você que agora, aqui, eu separo a lista com algumas coisinhas. Coisa simples para você responder. Bate bola. Qual foi o maior jogador, melhor jogador que você jogou a favor e o melhor
que você jogou contra? Cara, que eu joguei a favor, sem dúvida, foi o Renato, cara. Renato Gaúcho. Cara, fenomenal. Ele fala que ele é o melhor Cristiano Ronaldo. Cara, cada um tem uma coisa diferente, né? Na época dele, ele poderia ser melhor do que o Cristiano Ronaldo. Mas o Renato fazia muita diferença. Muito. Cara, o baixinho contra, meu irmão, não tem hipótese. Para mim, o Romário foi o... Eu lembro quando nós fizemos a estreia, a volta do Romário, não sei se você lembra. Não, foi 95. Foi 95 que ele voltou? Ou foi 96? Eu não me lembro. Não, foi 95 que ele foi campeão, foi vice-campeão com o Flamengo, em cima do Fluminense. O Flamengo ganhou em cima dele. Eu não me lembro. Eu sei que na volta dele, cara, ele fez... Foi até nós jogamos, foi a Copa São Sebastião, uma coisa assim. Ele fez 3 gols, foi 4-3 o Fla-Flu, ele fez 3 gols. Então você vê o cara diferenciado. O Romário era diferenciado. O Fluminense teve muitos bons jogadores ali que eu posso falar, que eu joguei mesmo. Assim que eu vi, tive o prazer de jogar, mas jogar mesmo. Também o Roger também era fora de sério. Também Roger. O Flavinho, o ponto esquerda também era fora de sério, cara. Agora, você foi atacante. Uhum. Qual foi o zagueiro mais difícil que você já enfrentou? Cara, foi o Juan, do Flamengo. Nossa, não pensou nem pensou. Juan, cara. Juan era demais, cara. Não, mas e a gente... Você enfrentou bastante zagueiros bons, hein? o Juan era... Você pegou a época de Mauro Galvão. Cara, mas o Juan era... Porque o Juan fazia combate na base. Né? Então, ele já vinha da base, já... Porque, assim, o Juan foi mais difícil? Oi? Foi mais difícil? O Juan, sim. Porque, assim, cara, o Juan já vinha da base. Porque, assim, no Fluminense, na época, lá, a gente não podia nem falar Flamengo, né, cara? Era aquela coisa. Né? A gente falava aquela coisa. Então, era uma guerra. Rapaz, quando era Fla-Flu, o pau comia já dentro do vestiário. Então, não tinha jeito. Né? A gente foi jogar uma Copa lá em Belo Horizonte, cara. Não acabou o jogo. O pau comeu. O pau comeu. É uma rivalidade, cara, que as pessoas não têm noção. O que é... Arthur, falar? Já que você falou em rivalidade, essa aqui vai ser boa para me escutar. O Maracanã de ontem com o Maracanã de hoje. Maracanã de ontem. O que você me fala assim? Porque o Bugica já passou aqui, passou por aqui também o Bugica. Jogava muito. Passou por aqui. Aí falou, eu perguntei sobre a preliminar, que é a próxima pergunta que eu vou te fazer aqui. Aquela preliminar. Faz falta? Cara, era isso que não... Rapaz, a gente costuma falar, não sei se o Bugica falou, mas a gente costuma falar do fantasma do Maracanã. Ele falou. Entendeu? Ali, rapaz, teve jogador em 95, que era Fla-Flu, que teve jogador mesmo no time grande que não entrou no vestiário, que deu dor de barriga, porque, cara, a preliminar, ela era muito importante, porque a gente ia já se adaptando com o clima. Naquela época, Leandro, tinha entrada de bandeira, cara, a coisa mais linda do mundo. Todas as torcidas entravam com a bandeira, esperava. Pô, embaixo no vestiário, você já escutava, já uma zoada, o coração já acelerava, entendeu? As pernas já tremia. Cara, quando você jogava Fla-Flu, então, você já sabia. A minha estreia na base foi contra o Vasco. Eu fiz 4 gols contra o Vasco. Né? Então, ali já começamos a ver como é que funcionava a base e tudo. E você pegar o clima, nós fomos campeão pelo Fluminense ali, pela Copa Rio. Então, muitas coisas, Otávio Guimarães. Então, o Carioca, então, você chegar
você pegava o clima, você já entrava. Quando você olhava o Maracanã, já ia, no segundo tempo, o Maracanã já estava tomado. Né? Então tinha... Foi o que o Mujica falou. O Mujica falou que quando você voltava para o segundo tempo para eliminar, aqui estava lotado, gritando, e o atleta ajuda até na evolução do atleta. Porque quando chega no profissional, o torcedor já conhece o atleta já está adaptado àquela multidão gritando. Você não pipocava, né, cara? Você já saía. Lá no Fluminense era conhecido como Rei Arthur. Eu lembro que saiu uma matéria no Jornal Dia, que era o Jornal Dia, não sei se tem ainda no Brasil, surge o novo rei da Laranjeira. Eu tenho essa matéria em casa e hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Sempre assim a gente fala, a cabeça que nós temos hoje, a gente deveria evoluir muito mais. Ouviria mais os conselhos, né? Fala, meu amigo. Pode concluir. Então, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente evoluía. Hoje, com os recursos que tem hoje, tem muito jogador que estaria hoje num nível muito maior. E jogar no Maracanã, eu tive o privilégio de jogar no Maracanã. No antigo, cara, onde os torcedores... Quem não jogou lá nunca jogou futebol. Não. Quem não levou... Às vezes o cara chegava no Maracanã, eu já vi jogador chegava no Maracanã, só ficava olhando, só olhava para o estádio. A bola passando e o cara olhando a torcida. Entendeu? Eu falei, ei, vamos. Porque era gostoso. Era gostoso. Cara, você tá... Torcida do Fluminense levava pó de arroz, jogava, fazia aquela fumaça toda. A torcida do Flamengo fazia na zoada. Então era gostoso, né? O futebol. Nessa época. Fluminense. Amor. Incondicional. Fla-Flu. Paixão. Fla-Flu já foi considerado um dos maiores clássicos do mundo, né? É porque, quando você fala de Fla-Flu, você fala de várias histórias. Você vai... Eu tive o prazer, cara, de conhecer tanto o Osto como o Assis, cara. Então, eu trabalhei com eles no Fluminense numa época. Eu sou muito amigo do Delay, eu falo às vezes com o Delay. Delay, eu queria que ele viesse, que eu tenho até o contato dele, mas até hoje ele não respondeu ainda. Eu vou tentar falar com ele para passar para falar com você. O Delay é ídolo do meu pai. Eu vou falar com o Delay. Delay é sensacional. Eu vou fazer... Normalmente ele foi candidato a vereador, lá, se não me engano, né? Deputado. Hoje ele é secretário em Volta Redonda. Normalmente eu devo fazer um futebol como eu faço. Se eu for esse ano ao Brasil, eu faço sempre um futebol. Eu entro em contato contigo para você lá na minha cidade, lá no Rio. A gente arruma um lugar lá. Vai ser uma honra, vai ser uma grande honra. Tá lá a galera do futebol toda lá, do Fluminense Antiga, Wagner do Botafogo, foi goleiro do Botafogo, que é meu amigo também. Não, vai ser uma grande honra. Hoje, se eu não me engano, o Wagner, se eu não me engano, você pode até... Eu acho que o Wagner hoje trabalha como Uber. Rapaz, o Wagner tem um restaurante em Niterói também. Entendeu? Mas é como Uber, parece que eu vi ele trabalhando um tempo atrás, se era Uber, alguma coisa. Tipo, ele estava trabalhando alguma coisa fora do futebol. Ele tem um restaurante, ele não quis trabalhar mais com futebol. Embora tenha proposta, mas sentiu que não era a área dele. Então, hoje ele trabalha mais. Tem um restaurante dele ali em Niterói e tudo, Wagner. Então, é uma pessoa maravilhosa. Wagner é um parceiro. Rio de Janeiro. Oi? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade, é a minha cidade. Eu amo o Rio de Janeiro. Mas o jogador tem que ter cabeça para jogar aí, mano. Se não tiver, já era. Abraço. Abraço à noite. Um jogo histórico que marcou a sua vida. Campeão em cima do Fluminense, do Flamengo, 2-1, gol meu. Nossa, era o próximo. Ia ser o próximo. A próxima pergunta. Gol mais importante. O gol mais importante foi esse, 2-1. E o que mais marcou na minha vida foi o gol que eu fiz pela Seleção Brasileira na Bahia, quando nós fomos jogar, que era a minha estreia, e nós ganhamos de 2-1
2-1 e eu fiz o gol. Então, para mim, é a história também. E poder vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-20. Então, tive esse prazer também. Vou começar agora os duelos. Vamos lá. Tem alguns duelos aqui para vocês. Já vou começar com um duelo fácil. Romário ou Ronaldo? É complicado. Cara, os dois são demais, mas eu ainda fico com o Romário. Bebeto, Edmundo. Rapaz, eu gosto do Edmundo. Eu gosto do Edmundo. Sem tirar os méritos do Bebeto, mas eu gosto do Edmundo. Os dois últimos goleiros campeões mundial com a seleção. Tafarel ou Marcos? Tafarel. Essa aí nem pensou, né? Não. Sem dúvida. Dois últimos zagueiros também campeão. Um dos últimos zagueiros campeões. Aldair ou Lúcio? Aldair, sem dúvida. Sem dúvida. E eu gostei muito do Ricardo Rocha. Ricardo Rocha era um cara muito engraçado. Eu joguei com o Ricardo Rocha. Fenomenal também. Ricardo Gomes também, você chegou a jogar com ele? Não, joguei com o Ricardo Rocha. Só com o Rocha? Só com o Rocha. Rocha é figura. Outro zagueiro campeão. Márcio Santos, Roque Júnior. Roque Júnior. Melhor que o Márcio Santos? Não melhor, mas nível trabalhar posicionamento, essas coisas, ele era melhor do que ele. Posicionamento, trabalhar, eu preferia. Roque Júnior. Vamos lá. Os dois, camisa 10, campeões mundial. Raí, o Rivaldo. Rivaldo. Então, Arthur, agora é a hora. Defina em uma palavra. Pode definir uma palavra, é o nome, mas você pode se expressar da forma que você quiser, tá? Vou começar bem. Arthur. Qual o Zico? Melhor do mundo. Não. Arthur Schiavo. Vou falar assim. Cara. Pode falar dos dois, do de ontem e de hoje. Cara, o de ontem. Eu tive posso falar que Deus me deu o privilégio de jogar futebol, de trabalhar para conquistar. Tive que ralar muito para jogar futebol. Tive que abandonar minhas vontades, os meus desejos, de estar na minha cidade, de abdicar das minhas vontades, de lutar, acordar cedo, de madrugada, para trabalhar, para tentar ser melhor naquilo, melhorar, porque às vezes a gente vê que jogar futebol é um sonho para todo mundo, mas nem todo mundo consegue chegar ao sonho. Então eu tinha que trabalhar mais do que os outros, e eu sempre fazia isso. Trabalhava mais do que os outros. Se o cara dava 10 voltas, eu dava 20 para tentar chegar, posicionar. Eu tinha um treinador na época, muitos anos atrás, chamado José Aventura, que hoje é falecido, e ele me fazia o posicionamento. Então o Arthur, ele trabalhou muito mesmo, para ser um jogador de futebol, para alcançar, com a ajuda da minha mãe, né, de toda a dificuldade, né, da minha própria avó, né, que assim, quando eu assinei o Fluminense, ela faleceu logo no outro dia, assim, que eu assinei com o Fluminense. Então aquilo foi uma coisa que fica marcada na minha vida. Aconteceu comigo também. Quando eu assinei, minha avó faleceu no outro dia, e aquilo marcou muito, porque eu era criado pela minha avó. Então isso mexeu muito com o meu psicológico, porque eu falei, agora é a hora de eu poder ajudar ela de alguma forma, como ela me ajudou. Então isso me lembra, mexe muito comigo. E esse Arthur, que hoje tem uma grande amizade com muita gente, ficou no futebol,
e não tem como desligar isso. Hoje, sou um pastor. Hoje, o pastor Arthur, Deus mudou a minha vida, as vidas que eu tinha no passado, em relação à bebida, cheguei a usar drogas também no futebol. Então, hoje, como pastor, tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos, uma menina tem filhos, e tenho minha filha, que tem hoje 18 anos, tem o meu pequeno que está aqui. Vem cá, Lucas, para ele ver você. Você está doido para aparecer mesmo? Fica agoniado. Aqui, ó. Ei, Lucas! Olha lá, Leandro, olha lá, Leandro. Ei, tudo Entendeu? bem? Então hoje me sinto privilegiado de ser pastor numa igreja batista renovada aqui em Luxemburgo, onde Deus me deu esse privilégio de renovar, sabe, Leandro, a minha vida. Então, eu agradeço a Deus por tudo que o futebol fez. Tudo que Deus ele realizou meu desejo no futebol. E hoje ele está fazendo a vontade dele na minha igreja como pastor. Então, eu glorifico muito a Deus por tudo que eu consegui na minha vida futebolística. E hoje, agradeço a Deus por tudo que ele está realizando na minha vida como pastor. Então, como eu falei, coisas que ficam marcadas na vida da gente. O Arthur é simples, sempre fui. Quem me conhece, nunca mudei meu jeito, mesmo quando eu jogava no nível alto no Fluminense. Sempre continuei brincalhão. Sou como pastor brincalhão. Tenho um amor pela minha família e pelos meus amigos muito grande, uma carinho. O Tinga me conhece, sabe como é que eu sou. Sempre que me liga, eu tento atender. E peço a Deus que esse Arthur nunca mude, nunca perca a humildade e lembrar, nunca esquecer de onde Deus me tirou. Leandro, eu acho que isso é o mais importante. Arthur, né? vamos lá. Família. Cara, é tudo. Acho que, como eu falei, família é a base, cara. Como eu falei, eu tive uma das pessoas muito importantes na minha vida, que foi minha avó. E minha mãe me criou com muita dificuldade. Nunca me deixou faltar nada, graças a Deus. Mas com muita dificuldade. Então, eu sou muito grato a Deus pela minha família, pela minha mãe, por tudo que ela batalhou. E a educação. Se hoje eu sou um bom pai, é porque eu tive uma boa mãe, o meu padrasto na época, que me cuidou também. Então, eu tenho uma boa base familiar, educada. Arthur, esse último aqui, eu gosto de falar de uma forma diferente. Eu me emociono até de falar. Eu já pratiquei todos os esportes possíveis, até terminar minha MMA. Não sei se eu cheguei a te mandar a foto. Não. Se for, eu vou te mandar minha foto no doutor. Eu queria ser jogador de futebol, mas, na verdade, eu queria ser esse cara. Na verdade, eu queria ser esse cara. É o maior ídolo que eu tenho na vida. Deus me abençoou por ter visto pelo menos ele. Não pessoalmente. Porque meu sonho nunca mais poderá ser realizado e apertar a mão dele. Com toda a força, raça, emoção, segurou a bandeira do seu país, levantando no punho em cada vitória. O Brasil parou, o mundo parou no alto de sua morte. O mundo chorou. Sempre será lembrado. Jamais será esquecido. Ídolo brasileiro. Muitas crianças, jovens, não conheceram a história desse verdadeiro campeão. Mas através de muitos pais, quando passa na televisão, 1994, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Nos encheu de alegria.
mas também no dia 1º de maio, em Imola, na Itália, o Brasil chorou de tristeza. Estava perdendo seu único super-herói. No momento que o brasileiro mais chorava, nos domingos de manhã sorria, porque esse super-herói trazia o que é ser brasileiro, o que é ser um esportista. Fala aí, Arthur. O Leandro te pergunta. Ayrton Senna do Brasil. Rapaz, Leandro, uns 5 anos atrás, eu estou há 13 anos aqui no Luxemburgo. Durante 5 anos ou mais, eu passava aqui numa rua em Este Alzete, o nome de uma cidade, e até nesses 5 anos atrás tinha a foto do Ayrton Senna com o relógio que ele fazia propaganda. E, cara, você não sabe o orgulho de você passar e olhar e falar, caramba, meu, o cara é reconhecido aqui em Luxemburgo. O cara é reconhecido aqui em Luxemburgo. Porque, mano, todo respeito ao Pelé, que Deus recolheu, e todo respeito que eu tenho pelo Romário, por todos os jogadores, mas, sinceramente, ninguém supera o Ayrton Senna. Ninguém. Na minha opinião, nunca mais assisti Fórmula 1, porque eu acordava de manhã para poder assistir o Ayrton, porque o Ayrton, quem conhece a história do Ayrton Senna, a fundação, aquilo que a preocupação que ele tinha com as pessoas, com criança, com a educação das crianças, o instituto que foi montado, que foi descoberto depois, que hoje as pessoas fazem as coisas para aparecer. O Ayrton Senna não, ele fez as coisas por trás, ele fazia a Fórmula 1 porque tinha amor, né? Então, a morte dele em 90 e pouco, foi 94, se eu não me engano. É 1º de maio de 94. Foi um choque. Então, quando eu passava nessa rua, e né, tinha mesmo uma estampa do Ayrton Senna, esse cara que todo mundo conhece e sabe quem foi na Europa, o Ayrton. E quando eu olhava aquela foto, Leandro, eu falava, caramba, esse cara, mesmo morto, né, ele ainda tem um reconhecimento pelo que ele fez. Porque eu acho que o mais importante na vida da gente é você deixar um legado. É você deixar um legado. E é isso que eu quero deixar na minha vida e na minha família, um legado. Um legado onde as pessoas podem falar, pô, o Arthur não era vagabundo, não era mau caráter. Você está entendendo? Então, deixar um legado, irmão. E se a gente deixar esse legado, tem um jogador aí, bom pra caramba, que entrou agora, gente finíssima. Johnny Max, pastor Johnny Max. Jogou no Fluminense também, zagueirão aí. Vamos trazer ele aqui também. Vamos trazer ele aqui. Deitei muito nele na base. Deitei muito na base do Fluminense. Gente sensacional. Hoje é pastor também. Pode adicionar ele aí, fazer uma entrevista. É uma pessoa maravilhosa, Johnny Max, cara. Vamos trazer ele aqui, vai ser uma honra pra gente ter ele aqui contigo. Vai ser uma honra. Então quando a gente fala de Ayrton Senna, a gente fala de um cara que deixou um legado para o Brasil, para o mundo. E assim, não tinha escândalo, o cara que fazia o trabalho dele. Então, como você, como eu acho que o Brasil todo parou e todo dia 1º, que é dia do trabalhador, né, se eu não me engano, é o dia que as pessoas conseguem lembrar do Johnny Max. Essa aqui é a minha mais velha. Ei, tudo bem? Prazer.
É, Laís. Então, o Max botou aí, vai ser um prazer. Tá falando que vai ser um prazer Vai. aí. É, sabe por que eu te fiz essa pergunta, Arthur? Porque essa é sempre, eu falo, eu boto isso aqui sempre como a última pergunta. Eu boto isso aqui sempre como a última pergunta minha, porque Foi bem colocado a também, né? gente, Bem lembrado. porque assim, a gente, os ídolos, aquele que representou, assim, eu posso bem falar, eu sou suspeito de falar do Ayrton, porque quando ele faleceu, eu tinha apenas 8 anos de idade, quando ele faleceu. Eu ia completar 8 anos, dia 23 de maio, e naquela época, a gente não entendia muita coisa, né? Como as crianças hoje já sabem que é um celular, muita gente já sabe. Eu acordava de manhã cedo para ficar assistindo a corrida. Tem um amigo aqui, eu tenho um amigo italiano que ele tem a réplica do capacete do Ayrton, cara. Eu tenho que trazer esse cara aqui também para me mostrar essa réplica, porque você sabe por que eu estou aqui? Eu vou ser bem honesto para você, Arthur. Uhum. Eu vou ser bem honesto. Eu estou me segurando. Não sei se você reparou, meu olho está querendo burilhar de lágrimas, porque falar do Ayrton para mim é como falar. Eu não tenho nem palavras para expressar, porque Nossa, cara, foi falar do Ayrton para mim é falar de o maior de todos os tempos. Não teve outro desportista igual a ele, cara, no Brasil. Eu fiquei triste com um comentário do Neto, da Band. Não sei, você talvez não acompanhe, não sei. Eu até, algumas coisas que ele fala, a gente secou, mas eu fiquei triste por um outro lado, foi porque ele questionou os campeões mundial como Cafu, Ronaldo, Vampeta, por não ter ido no velório do Pelé. Então, você deve ter visto. E muitos foram no velório do Roberto Dinamite. Só que lá atrás, no velório do Ayrton, o Pelé não estava. Não. O Pelé não estava no velório de Ayrton. Aham. Entendeu? Então... meu irmão, desculpa, mas é muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Concordo. Muita hipocrisia. Você querer cobrar algo que você não faz. Entendeu? Então, para mim, é hipocrisia. O Roberto Dinamite, os caras se davam bem com o Roberto. O Zico foi aplaudido de pé quando chegou. Os caras tinham respeito. Os caras não tinham tanta intimidade com o Pelé. Porque o Pelé não dava tanta intimidade com tantos jogadores assim. Entendeu? Então, não, a própria Xuxa falou na entrevista que tinha 3. Tinha o Edson, tinha o Pelé e tinha um outro lá. Ele tinha personalidades diferentes. E desde aquele momento que ele desprezou a filha, muita gente desprezou a filha por ela ser filha de doméstica e apoiou, assim, não vou falar, porque seria... Não, nem vale a pena. Entendeu? Mas aqui, Arthur... Amigo, eu tenho um respeito por um cara que chama Arthur Antunes Coimbra. O Zico. Meu pai também, apesar de ser tricolor, meu pai tem muito respeito pro Zico. Meu pai fala Zico para ele. Eu tenho um respeito por ele. Eu tive o prazer de jogar com o filho dele, o Júnior. E assim, eu digo não por torcedor, porque todo mundo sabe, é livre aberto, eu gosto muito do Fluminense, é um carinho muito grande. Mas pela pessoa, índole da pessoa, né, do Zico, pelo trabalho que ele faz com as crianças também, futebolística, que tem o centro de treinamento dele, essas coisas todas que trabalha. Então, igual o Roberto Dinamite, estava no Vasco, mas as pessoas tinham um respeito, um carinho pelo Roberto muito grande, entendeu? Então, quando a gente fala do Neto querer cobrar alguém, Neto às vezes faz comentário que às vezes
ele é impossível. Impossível. Só que Ele é impossível. eu vi muita gente falando que também, assim, ali, ele criou praticamente um personagem ali. Porque por fora das câmeras, ele não é daquela forma, entendeu? Ele é até uma pessoa que muita gente fala, funcionário, pessoas que trabalharam com ele, que já viram ele dar dinheiro a funcionários que estavam Eu acredito. precisando, dinheiro voltando. Só que aí, Arthur, o que eu quero te falar aqui agora, nesse momento, é que aí já está chegando a meia-noite já também, né? Então, eu sei como que funciona. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, Amém. Obrigado. que me deu essa oportunidade de estar... Deus que nos deu, amigo. Muito obrigado. Quero agradecer ao Tinga Paraná, que que fez essa ponte, me apresentou esse mais um irmão que eu quero levar para o resto da minha vida. Obrigado. É um cara que eu quero, assim, que essa amizade, esse carinho cresça cada vez mais. Quero agradecer muito mesmo. Vou te cobrar lá, hein, Leandro? Vou te cobrar lá na minha pelada, então, ó, no futebol. Bom, vamos embora. Chama o caçador que a fera está solta. Vamos embora. Tinga foi lá. Tinga foi. Então, Arthur, eu quero agradecer aqui também. Eu não posso deixar de falar em momento algum do Ademilson. Ademilson é o maior ídolo do Tupi de Juiz de Fora. Foi jogador do Fluminense, fez dupla com o Romário. Ademilson? Não sei se você lembra dele. Naquele gol do Souza, cruzamento de letra do Léo Lima, o Fluminense tinha ganho o Flamengo também de 4 a 0, se não me engano, 4 a 2. Ele fez 2 gols. Ademilson fez 2 gols naquele jogo. Ele é o cara que ligou a chave do meu carro, me deu a primeira oportunidade de entrevistá-lo aqui, e de lá para cá meu programa só vem crescendo. Eu devo muito a ele, devo muito também ao Júnior, Carlos Júnior, que hoje mora em Sergipe, meu irmãozão também, sempre está me apoiando. Agradeço a cada uma das pessoas que passaram por aqui, que me deram oportunidade. E mais uma vez, Arthur, Deus te abençoe sempre, ilumine sempre a sua família inteira, dê muita saúde a todos vocês e muito obrigado por tudo. Amigo, obrigado por essa oportunidade. Leandro, eu que agradeço. E assim, eu vou falar com o Jorge Luiz, que jogou no Fluminense lateral esquerdo, vou falar com o Emerson, o zagueiro, vou falar com o Flavinho, de Itatiaia também, que jogou no Fluminense 11. Vou falar com essa turma também para ver se pode passar o contato e você fazer a mesma entrevista com essa galera também aí, entendeu? Você viu que o meu programa é um programa, não tem perguntas marcadas, bate-papo é isso aí. Você tem que botar, tem que fazer, é um podcast, como chama, né? Aí, né? É podcast. É um podcast. É porque assim, eu escolhi dessa forma, porque dessa forma eu consigo abraçar pessoas, assim como você que hoje não está aqui no Brasil com a gente, mas hoje é a única forma da gente se sentir mais perto um pouco, entendeu? Manter um vínculo de amizade. Hoje, através da internet, graças a Deus também, hoje ela atrapalha muito, mas hoje ela ajuda muito também. Então, Arthur, é isso aí, o nosso programa vai chegando ao final. Obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço ao carinho imenso por você ter aberto as portas da sua casa para nos receber. Essa família linda aí. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Beijo para todos aí. Deus abençoe sempre. E vou cobrar também a minha convocação para essa pelada aí. Já está convocado. Tá que eu vou jogar lá. Não esquece, não. Fala com o Johnny aí. Johnny já está aí, o pastor Johnny Max. E os outros eu vou te mandando. Eu vou falar com ele agora. Minhas considerações finais aí, quero te agradecer pelo privilégio de estar contigo nesse presente momento. E faço as minhas palavras as suas, dizendo que hoje se criou uma aliança, uma amizade aqui também, e que ela venha se estender aí também por outros anos. E, se Deus quiser, podemos nos encontrar aí na pelada também, você está participando aí. Deus quiser. Entendeu? E lá a gente poder apresentar outras figuras do futebol aí também. Tá bom? Um abraço. Amém. Sempre que precisar, nós estamos juntos aqui.
Beleza, irmão? Então é isso aí. O programa Leandro Gatti e Você vai ficando por aqui. Recebeu essa grande fera do futebol, pastor Arthur Schiavo. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite a todos vocês. E Deus abençoe. Tchau, Até a próxima. Até a próxima, com Deus.